Olá, eu sou Roxana Lívia, da Editoria de Política. Na nossa série de entrevista com os candidatos a prefeito de Fortaleza, hoje vamos conversar com o candidato pelo PSTU, Francisco Gonzaga. Candidato, quais são as suas principais propostas? Na verdade, as nossas propostas para Fortaleza, nós apresentamos um programa que ele parte de algumas questões concretas da realidade. Por exemplo, a nossa candidatura ela é uma candidatura que é uma expressão de parte das lutas da nossa cidade que aconteceram no primeiro semestre. Então, nesse sentido, essas lutas elas também têm suas exigências. E a nossa candidatura, a elaboração do nosso programa, ela tenta responder essa necessidade e, ao mesmo tempo, isso se torna um programa que é um programa de exigência aos governantes da nossa cidade e que nós estamos apresentando nesse programa e que também não é um programa abstrato. Ele, para ser implementado esse programa em todas as áreas sociais, eu vou citar aqui algumas, é preciso também muita luta, porque na nossa opinião, apresentar um programa só por apresentar, mas ele tem que ter um sentido de concreto na realidade. Então o nosso programa, o programa do PSTU, que é uma cidade para os trabalhadores, uma Fortaleza para os trabalhadores, ela parte disso. Então nós vimos que na nossa cidade hoje, a questão da saúde, a questão da educação, se você for falar transporte público, mobilidade urbana, então assim, são os principais problemas na nossa cidade. Agora, não basta só a gente falar desses problemas, é preciso nós apresentar um programa e dizer como é que nós vamos fazer ser eleito para começar a resolver essas questões. Então nós achamos que na questão da educação, em primeiro lugar, nós temos que fazer uma auditoria. Primeira posição nossa seria então fazer uma auditoria dessa dívida que tem, que hoje 35% do orçamento da prefeitura já estão comprometidos, por exemplo, com o pagamento da dívida pública, já uma parte desse dinheiro já é para terceirizações e para a questão de transferência. Então, para que a gente apresente um programa, por exemplo, na área da saúde, que isso se concretize, é preciso que a gente faça crítica, mas diga de onde vem o dinheiro. Que imagine 35% que já são engessados, que já são comprometidos, e isso é o primeiro passo que nós vamos tomar. O investimento hoje em saúde do município, ele chega na casa dos 20%. Nós queremos que no mínimo isso fosse de 25%, mas a nossa meta é que 30% do orçamento seja investido na educação. A saúde pública não é diferente. Gente que mora nos bairros, que precisa de um posto de saúde, a gente vê hoje como é que está a situação dos trabalhadores que não têm condição de pagar um plano de saúde. Hoje é em torno de 400 unidades de saúde no nosso município. E só 5% dessas unidades são públicas. Então, a saúde, ela virou uma mercadoria. Quem tem dinheiro tem direito à saúde. Quem não tem dinheiro, que é a maioria dos trabalhadores, não tem saúde. E o pior, que fica morrendo nas filas, o atendimento. Você vai num posto de saúde, o médico que vai atender um trabalhador, ele não tem os equipamentos de trabalho, ele não é respeitado o seu salário, e ainda por cima eles investem em empresas que terceirizam esse serviço, quer dizer, um serviço de péssima qualidade e, na verdade, prometem que vai resolver o problema da saúde, da educação pública, mas não tem como resolver, porque se você for comprometido, o seu orçamento, o orçamento da prefeitura, for comprometido já 35%, não tem como resolver. Então, nesse sentido, nosso programa, para a questão dessas duas áreas, saúde e educação, não tem como nós não apresentar uma proposta que
tenha mais equipamento de saúde, construção de novos postos de saúde, novos hospitais, equipamento desses hospitais e valorizando o profissional, tanto da área da saúde como da área da educação, sem a gente não dizer que o primeiro dia de governo tem que ser fazer um raio-x das contas, chamar os trabalhadores, o organizado de Fortaleza, para que a gente comece a investir nas prioridades, e começando por essas duas áreas, saúde e educação. Uma obra para a nossa cidade de mobilidade urbana tem que ser chamado os trabalhadores para que ele defina sobre o orçamento da cidade. Então, por isso, como eu estou falando aqui, nas entrevistas que eu estou dizendo, não adianta você dizer, eu vou resolver os problemas da cidade. Quem vai resolver são os trabalhadores, porque governo nenhum, prefeito nenhum, ele vai resolver o problema dos trabalhadores, você não ouvir os trabalhadores. Segurança pública, droga, isso é consequência de a falta de educação. Isso, grandes estudiosos já falam isso, porque a questão da violência ela é uma causa, mas aliás, ela é o efeito, nós temos que discutir a causa. Se você tem uma criança, a partir dos 3 anos de idade, que tem a oportunidade de ter uma boa educação, uma boa formação, já se preparando para trabalhar, para escolher o que ele quer fazer, eu tenho quase certeza que esse jovem não vai ter como alternativa as drogas, a prostituição que muitas vezes se submetem. Então não é culpa da juventude, não é culpa das crianças, não é culpa dos trabalhadores. Então, Inácio e Morona diz que sobre a questão da segurança, se referindo à guarda municipal, diz que vai equipar uma guarda bem armada, que é para poder impedir os crimes que acontecem, se refere nos filhos dos trabalhadores, né, dos delinquentes, que são muito jovens, que sem vício, sem perspectiva. Nós pensamos o contrário. Nós achamos que arma, ela gera mais violência. Violência gera mais violência. Nós achamos que o princípio de tudo isso é a educação. Sobre a questão da segurança em si, nós achamos que o papel da guarda municipal não é para estar uma guarda armada, ela é para ser uma guarda patrimonial, para cuidar do patrimônio do município. E essa questão da polícia, nós defendemos uma outra estrutura de polícia, uma polícia comunitária, onde as próprias comunidades elejam os seus representantes que trabalhem com... A gente faz um trabalho educativo com essa guarda, porque ela conhece os problemas do bairro. Nós achamos que é o contrário do que eles falam, de armar a polícia, de equipar para ser mais violento. Nós defendemos uma política ao contrário para isso, uma polícia comunitária e que os trabalhadores tenham como decidir qual é o comportamento dessa segurança, porque a segurança ela é uma segurança preventiva e educativa, né? É importante o crescimento de qualquer economia. Nós estamos dizendo, nós queremos que as coisas tenham uma evolução. Inclusive, Fortaleza é uma cidade de serviços, 70 e poucos por cento são serviços, depois, segundo lugar, vem a indústria. O problema é que esse crescimento é um crescimento que cada vez mais cresce com a concentração de riqueza maior, a exclusão social aumenta, e na área do turismo, por exemplo. Nós achamos que é muito importante que os turistas visitem a nossa cidade, é uma cidade muito bonita, uma cidade do litoral. Agora, qual é o problema disso? Fortaleza é uma cidade que tem em torno de 2 milhões e 500 mil habitantes. Se você for ver, os turistas que visitam a nossa cidade, em média, durante o ano, é maior do que a nossa população. E parte desses turistas que vêm na nossa cidade, eles vêm fazer um turismo, mas é um turismo sexual. E nós queremos que as pessoas visitem, nós queremos que os trabalhadores tenham direito, como também não só vir para cá, mas que tenha direito de visitar outros países, outros estados,
Agora, nós achamos que o turismo, a maneira que é feita essa propaganda, boa parte vem para cá para fazer o turismo sexual, não. Então, nós vamos combater isso. Porque nós queremos o desenvolvimento, o crescimento, que os trabalhadores de Fortaleza também viajem, receber os turistas que vêm de fora, mas que seja um turismo onde realmente ele venha para conhecer o que é de melhor de Fortaleza, aproveitar o que é de melhor de Fortaleza. A cultura, esporte. Nós achamos que o esporte, a cultura, ela tem que fazer parte do dia a dia nas escolas, o teatro. Agora, hoje, o que a prefeitura investe na questão da cultura, isso acho que chega a 1% só do orçamento. Nós pretendemos de início já dobrar, no mínimo dobrar isso. Os trabalhadores de Fortaleza, por exemplo, no meu caso, eu sou um operário de 54 anos de idade. Eu acho que eu fui a dois cinemas em toda essa minha história. Não é porque eu não gosto, é porque nós temos que tornar acessível, né, a cultura para o jovem, para que ele se desenvolva de todas as formas, como nós estamos falando na educação, nós estamos falando na cultura, no lazer, no esporte. Porque o esporte e o lazer, isso faz parte da saúde, é o desenvolvimento de qualquer um ser humano. Então nós vamos investir nessa área. Agora, não é uma coisa isolada daquilo que eu falei da educação. O orçamento de Fortaleza ser 35%, ele já está comprometido. Então, assim, qualquer um prefeito que seja dizendo, eu vou investir na área A ou B, e não dizer que vai mexer, vai mudar, vai levar transparência da população de Fortaleza, ele está mais uma vez fazendo promessas no vazio. Porque aí é onde começa, vamos dizer assim, o discurso nas eleições e na prática na hora que assume outro. Porque quando o prefeito, o que tem acontecido? A prefeitura dizer, não, eu não tenho mais como ceder, por exemplo, o professor, porque aqui já estou comprometido com a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. Isso, na verdade, é um discurso, mas é um comprometimento que ela já teve enquanto candidato. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que tem que ser investido na educação até 60% do orçamento. E a prefeitura está gastando em torno de 20%. Quer dizer, nem a lei de responsabilidade fiscal, que é um limite até 60%, ela não investiu. Então agora você imagine 35% do orçamento, ele sendo feita uma auditoria popular pelos trabalhadores, nós vamos dizer, olha, esses 35%, a prioridade é investir na saúde, na educação, no esporte, na cultura, os trabalhadores decidindo. Isso é diferente. E esse é um compromisso do PSTU. Nós sabemos que isso não é fácil.